Olá, meninos. Passando aqui para dar a devolutiva da atividade para vocês, tá? Vou corrigir a questão 1 e a questão 2. Então, aqui ele fala do isoctano, né? Que é a gasolina, fala da sua octanagem. E aí ele quer saber dessa estrutura qual é a cadeia principal. Então, que é o mesmo composto, o isoctano. E aí vamos descobrir a cadeia principal dele. Então aqui eu não tenho nenhum grupo funcional específico, porque todo mundo é porque os dois são hidrocarbonetos, né? Tem o carbono e hidrogênio. Então eu esqueço a primeira sub-regra, que é o grupo funcional. Não tenho nenhuma insaturação, ó, todo mundo faz ligações simples, então vou esquecer essa regra. E aí eu fico com a regra 3 e a regra 4, que é a maior quantidade de ramificações e a sequência mais longa de carbonos, certo? Então, se eu considerar que na linear eu vou ter 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E se eu considerar a linear como cadeia principal, o que sobra, o que fica empendurado é o que? A ramificação. Sobrou o quê? 3 ramificações, ó, 1, 2 e 3, certo? E aí, se eu analisar o próximo composto, se eu fizer a cadeia principal de uma forma diferente, ó, se eu considerar agora não mais linear, né? Sei lá, em forma de zigue-zague, ó. Considerar assim descendo, também vai me dar 3 ramificações, certo? Ó, ficou 1, 2 e 3, certo? E aí eu fico também com a mesma quantidade de carbono. Eu poderia também considerar aqui subindo. Então, vai dar sempre a mesma quantidade de ramificação. Então, nessa situação, tu pode considerar qualquer uma das duas, ou na linear, ou na em forma de zigue-zague, né? Descendo e subindo aí, porque ambas me deram a mesma quantidade de carbono, 5 e 5, na cadeia principal, e me deram a mesma quantidade de ramificações. Então, não importa. O que você colocar aqui estaria certo. Aí, assim, nas questões, se tivesse uma opção, aí, se ele desse opções, aí você ia pela nomenclatura, certo? Saber qual seria certo ou qual seria errado. Nós vamos ver isso futuramente, quando você estiver dando o nome dos compostos de cadeia ramificada. Na próxima atividade, que é a questão 2, ele pede para você dar a nomenclatura dos compostos, certo? Então, aqui no A é simples, né? Só são ligações simples, eu não tenho nenhuma insaturação. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai lá, prefixo, infixo mais o sufixo. Qual é o prefixo? É oct. O infixo é o tipo de ligação, an. E como todos são hidrocarboneto, vai ser sempre o final o. Então, aqui é um octano. Aqui, ó. Aqui é um ciclo, certo? Então, eu sei que eu já tenho que colocar a palavra ciclo antes. Se tu contar, tu vai ter 5 carbonos. Tu não precisa numerar aqui, porque são ligações simples, então não há necessidade de numeração. Então, tu vai ver que tu tem 5 carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Então, pente é o prefixo, como só são ligações simples, an e o final, o, certo? Na C, tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tu tem aqui, ó, 6 carbonos. Aí, tu vai precisar numerar, porque você tem ligações duplas. Vamos ver qual é a numeração correta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4. Então, aqui não importa, seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, os carbonos com as ligações duplas vão ser sempre 2 e 4, certo? Então, nessa situação, não importa qual a numeração. Então, ficaria como X, que no caso é a quantidade que eu tenho de carbono, e aí eu vou dizer que no carbono 2, ó, e no carbono 4, eu tenho duas ligações duplas. Se eu tenho duas ligações duplas, eu coloco di, certo? E aí, em, que é
a questão da ligação dupla, né, o infixo e o final O, que é um hidrocarboneto. Lembrando, entre dois números, sempre uma vírgula, e entre uma letra e um número, um tracinho. O próximo composto também agora é um ciclo, é uma cadeia fechada, né, ali cíclica, e também tem uma questão da insaturação. Aí aqui, ó, nesse daqui, na C, você tem duas extremidades para numerar. Agora aqui não, você não tem, como é fechada, tu pode numerar de qualquer canto. Aí lembrando aquela regra, o carbono que tem a ligação dupla vai sempre receber o menor número. Então, vou começar aqui, ó, no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser ciclo, porque é uma cadeia fechada, né? Aí, X, que é o prefixo para ciclo, 1, que é qual carbono está fazendo a ligação dupla, e em, que é da ligação dupla, e o final O, que é um hidrocarboneto. Aqui eu vou ter agora não vai, eu vou ter um ciclo também, 4 carbonos, não quis ir, não sei o que aconteceu, 4 carbonos, né, but, e O, só ligações simples, AN, e o final O, então ciclo butano. E nesse daqui, aí eu teria a questão, quem vem primeiro, se é a tripla ou se é a dupla, certo? Então, aqui é uma regra futura, eu vou só dizer como é que é feito aqui, futuramente eu explico a ordem alfabética, certo? Então, se tu contar, são 10 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prefixo DEC, aí no carbono 2, e no carbono 4, e também eu numerei da esquerda para a direita porque eu vou receber os menores números, certo? Os carbonos vou receber que estão com as ligações duplas e triplas, vão receber os menores números. Vou ter di, são duas ligações duplas, em representa a ligação dupla. E aí, eu esqueci de colocar aqui, mas não sei o que aconteceu. Tu vai ter que colocar aqui, ó, 8. Eu não vou nem me atrever a mexer. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Por conta que pronto. Então, aqui vai ser 8. Pronto, deu certo. Aqui, ó, ciclo butano. Rezar que apareça. Eu vou deixar assim para não dar problema aqui na gravação. Não sei o que está acontecendo com o PowerPoint, não. Então, 8, porque bem aqui é o carbono 8 e ele tem uma ligação tripla. Se eu numerasse da direita para a esquerda, ficaria 2 aqui, beleza. Aí 3, 4, 5, 6, ó, 7, 8, mas ficaria números maiores, ficaria 6. O 6 é maior do que o 4, tá? Ficaria 2, 6 e 8. Então, é mais baixo, 2, 4 e 8. E detalhe, não é trieno. Por que que não é trieno? Porque isso aqui não é uma ligação dupla, é uma ligação tripla, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido essa parte e as próximas aulas, né? Nós vamos ver o restante das regras dos compostos de cadeia ramificada.